7h32, 7h32, esse é o programa Pauta das 7, que vai entrevistar agora o professor, juiz do trabalho, escritor, poeta, cantor e com certeza uma grande figura, doutor Rodolfo Pamplona Filho, vai falar com a gente. Rodolfo, um grande abraço, bom dia, seja bem-vindo e obrigado pela participação no nosso programa. Bom dia, meu amigo Márcio Martins, é um prazer enorme estar com você aqui na Rádio Itapuã FM, a maior audiência da Bahia. Tudo bem, doutor? Como é que vai, querido? Tudo na santa paz, na luta, quer dizer, tudo que a gente possa dizer nesse ano de 2021, que mal começou, mas nós estamos aí sempre naquela esperança de que seja melhor do que o último ano, porque o último ano foi o ano que terminou sem começar direito, né? Então, nós estamos exercitando o único direito efetivamente irrenunciável, inalienável, que é o direito de ter esperança. Certo. O projeto Papeando com Pamplona continua a todo vapor, né? Trazendo grandes figuras do mundo jurídico e também, com certeza, grandes assuntos, né, professor? Nós estamos aí com um canal agora, inclusive no YouTube, o canal Papeando com Pamplona, com todas as 7 temporadas, né? Entrevistamos ministros do STF, do STJ, do TST, do STM, professores titulares de todo o país, advogados, membros do Ministério Público, tem gente muito boa lá, e com material que serve não somente para os iniciados no direito, mas também para o cidadão em geral que queira entender um pouco seus direitos, né? Tá tudo lá organizadinho por tema, nas playlists, todo mundo pode ver, vai ser uma oportunidade muito legal da gente entrevistar outras pessoas, quem sabe nesse período de 2021, voltando também com força total para atividades presenciais, né? Porque esse mundo nós estamos realmente reaprendendo a viver, né? Reconstruindo uma normalidade, uma visão geral. E lá, o pessoal já vai ver também a minha parte musical, né? Que vai ver também os novos clipes do Cronos in Concept. Já entrou lá o nosso 4º clipe e eu tenho uma novidade. Estou anunciando em primeira mão aqui na Itapuã. Em fevereiro vai ter clipe novo no ar do Cronos in Concept também, do nosso projeto autoral. Vai ser muito legal, que todo mundo nos conheça aí nas redes sociais. Tá certo. Professor Rodolfo Pamplona Filho, recentemente o STF decidiu que amante não tem direito a parte da pensão por morte. Foi uma decisão surpreendente na sua avaliação? Olha, o Supremo tinha, digamos assim, acenado em momento anterior que iria reconhecer essa figura das uniões paralelas. Ele já tinha dado algum sinal nesse sentido. Todavia, nós temos visto nos últimos anos no Supremo e no CNJ uma visão mais conservadora dos institutos de família, né? E aí essa decisão, na verdade, o voto do ministro Luiz Edson Fachin, né, foi realmente no sentido de reconhecer a possibilidade jurídica, mas prevaleceu a tese, digamos assim, mais tradicional. Essa é uma situação que hoje está relacionada à união paralela, né? A situação do indivíduo que é casado, né? Mas que tem, ou a mulher que é casada, né? Mas que tem uma outra relação, e essa outra relação não teria direito a nada, mesmo que tivesse sido dependente econômico muitos anos. Há algumas questões no ar, Márcio, questões que precisam ser pensadas. Quando o indivíduo não é casado, né? Ou seja, ele não tem um impedimento formal, ele tenha talvez 2 uniões estáveis, será que nessa situação vai se aplicar a mesma hipótese, né? Será que ele tendo uma união com uma visibilidade de família em cidades diferentes e sustentando economicamente essas 2 famílias, uma delas tem de ser negligenciada, né? Se seguir a linha do Supremo nessa questão, a resposta será positiva, e aí será negligenciada a mais recente. Mas é algo que é preciso realmente pensar, porque a gente tem que entender que nas relações humanas a gente não deve impor só e somente os nossos valores, as nossas formas de visão. Se eu sou monogâmico, se você é monogâmico, não quer dizer que todo mundo necessariamente tenha de ser. Se pessoas de forma
espontânea, voluntária, sem nenhum tipo de vício, admitem as relações paralelas, ou muitas vezes há um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno chamado poliamor, poliafetividade, das relações simultâneas, consentidas e públicas. E aí, nesse caso, também não é família, são questões que é claro que é preciso um amadurecimento. A sociedade demorou muito tempo para aceitar a figura da união estável, né? E ainda mais recentemente demorou muito e ainda tem muita resistência na união afetiva. Essas outras formas, muitas vezes que sempre existiram, mas ficavam no ostracismo, ainda não tiveram o seu reconhecimento legal e jurisprudencial no Supremo. Certo, estamos conversando com o professor Rodolfo Pamplona Filho, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho, e nosso repórter Cabelinho está nas ruas, tem uma pergunta para o professor. Fala aí, Cabelinho. Ok, Márcio. Doutor Rodolfo Pamplona, bom dia para o senhor. Bom dia, muito grande falar com o senhor pela primeira vez. A minha pergunta é o seguinte, doutor. Quanto tempo o empregado tem para buscar seus direitos na justiça depois de desligado da empresa? Um abraço para o senhor e um bom dia. Muito importante, Cabelinho. Essa pergunta é algo que presta um grande serviço ao cidadão, que precisa ser esclarecido dos seus direitos. E ele precisa saber que essa é uma regra que está na Constituição. Não tem muita flexibilidade, não. Então, quando o indivíduo é despedido dessa data da extinção, né, ela cumpre-se até 2 anos. Ele tem até 2 anos para ir na Justiça do Trabalho para reivindicar. Depois disso, vai se consumar aquilo que a gente chama tecnicamente prescrição. E aí o indivíduo pode até ter direito, mas não tem como a Justiça reconhecer. Então, amigo, amiga, você que tem alguma questão, procure um advogado de sua confiança, ou procure o sindicato da sua categoria para se esclarecer sobre os seus direitos. Não fique com essa sensação terrível de, ou será que eu tenho direito? Será que eu não tenho? Procure isso, peça instrução. E nesse ponto, aqui a nossa rádio também está prestando um grande serviço ao cidadão para alertá-lo dos direitos, porque há uma frase milenar, né? Dormiente vos socorre jus. O direito não socorre os que dormem. E nesse ponto, meu amigo, minha amiga, não durma no ponto, corra atrás dos seus direitos. Certo. Rodolfo, há um assunto que a gente aguarda pela vacina. O Brasil ainda não está vacinando, mas já tem países vacinando, e a vacina, com fé em Deus, vai chegar aqui o mais rápido possível. O empregador, quando essa vacina chegar, ele pode obrigar o empregado a se vacinar contra a Covid-19, por exemplo, que é a pandemia que está aí assolando o mundo inteiro, e sob pena de ser despedido, por exemplo, o empregado não se vacinando, ele tem esse direito de fazer essa obrigatoriedade para o empregado? Olha, essa é uma questão que é importantíssima, está na ordem do dia, até mesmo por todas as discussões políticas e jurídicas que estamos vivendo em relação à noção da pandemia, e vamos falar um pouco também sobre o que o Supremo tem decidido sobre esse tema. A gente precisa entender que uma vacinação compulsória é algo que pode soar realmente como uma violência. Ninguém pode ser obrigado, em regra, a ser vacinado. Agora, o empregador pode exigir isso, né, nessas circunstâncias do empregado, para dizer, olha, amigo, eu estou trabalhando aqui, a sua situação nesse ponto, você possa ter o direito de não ser vacinado, algo do gênero, você queira exercitar sua liberdade, tudo bem, mas o problema é que aqui nós estamos afetando os outros trabalhadores, os outros ambientes. O indivíduo tem que justificar porque ele não quer se vacinar. Se ele tiver uma justificativa, aí não poderíamos pensar em uma despedida por justa causa. Mas uma despedida, sim, sem justa causa, né, que não seria discriminatória, já que, na verdade, nós estamos pensando na preservação da saúde do meio ambiente de trabalho, dos outros trabalhadores, né, e também, eventualmente, dos clientes, dos produtos, esse tipo de coisa. Agora, se o indivíduo nem tem justificativa, o que é uma justificativa? O justificativo não é dizer eu não quero, não confio, não é isso. Se é algo que é público, que é algo que está sendo disponibilizado para todos, aí isso não é justificativo. A justificativa é dizer, olha, eu tenho uma
reação alérgica especificamente a esse reagente. Então o cara tem lá a demonstrado do aspecto médico, alguma coisa assim, aí nós teríamos algo justificado. Acho que ninguém é obrigado a tomar uma vacina ou qualquer tipo de medicamento que haja alguma demonstração científica de que vai lhe fazer mal. Agora, se tem somente essa questão do eu acho, eu não sei, eu não confio, eu não sei que não, isso não é justificativo. Então, o empregador, nesse caso, pode exigir para o ambiente de trabalho que só queira trabalhar com quem esteja vacinado. E quem não quiser vacinar, que assuma os riscos disso. Certo. O Marcos Santana, nosso ouvinte, perguntou através do Instagram, dentre outras várias perguntas, praticamente com essa mesma situação. Diz que o filho dele completou 18 anos. Se ele já pode parar de pagar a pensão alimentícia automaticamente? É outra pergunta muito importante. E aí a gente precisa saber que não é um negócio automático. Nós vamos perceber especificamente, essa pensão alimentícia, esses alimentos foram fixados de maneira espontânea, foram fixados em acordo judicial. Essa é uma questão importante. Por quê? Porque se for em acordo judicial, nós temos que ver estritamente os limites do que foi ali fixado. Se é uma pensão que é espontânea, ou que foi combinado diretamente entre as partes, entre o acordo em si, não é algo de cessar automaticamente. É algo que, na verdade, nós vamos ter que verificar se há uma necessidade ou não da continuidade do pagamento. A priori, quando o indivíduo completa a maioridade ou se ele continua estudando, quando ele termina os seus estudos, né, que isso ocorre muitas vezes posteriormente aos 18 anos, né, aí você já tem uma presunção de que ele agora deve aprender a se virar sozinho, deve cuidar sozinho. Mas havendo necessidade, pode sim haver a continuidade. O ideal é evitar uma briga, acertar uma negociação, fixar esse termo de forma amigável, né? Aquilo da sabedoria popular. O combinado não é caro nem barato, é o combinado. Tá certo, estamos conversando com o professor Rodolfo Pamplona Filho. E tem uma pergunta de um ouvinte também que veio através do nosso WhatsApp 94040100. Coloque no ar, por favor. Márcio, um ouvinte assíduo de Pauta das 7 aí, e gostaria de fazer uma pergunta. Prefiro não me identificar. O professor, o ilustre professor que está aí, já que ele é da vara trabalhista, o que acontece prestei um serviço, certo? E terceirizaram para fazer um serviço para o governo do estado. E a empresa que me contratou é do Rio Grande do Sul, e eles fazem muito serviço para o estado aqui da Bahia, certo? E eles desde junho, eles não me pagaram. E aí eu queria saber deles se cabe eu entrar com ação contra o governo do estado também. Entendeu? Essa é uma pergunta também de grande repercussão prática. E essa matéria está regulada hoje, inclusive na súmula 331 do TST. É possível, sim, verificar esta ação, você pode ajuizar a sua ação contra o seu empregador, e a inclusão do Estado no polo passivo vai depender, nesse caso, se há alguma conduta imputável ao Estado. Se, por exemplo, nesse caso o Estado deixou de pagar alguma fatura, alguma coisa assim, o que também é possível, e aí, nesse caso, o Estado responderá. Aí nós temos que verificar se houve algum tipo de culpa para responsabilizar o Estado, porque essa é a diretriz do Supremo Tribunal Federal, seguindo a linha do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e também a ideia da responsabilidade civil do Estado por determinadas condutas, que se relacionam sempre a alguma conduta faltosa. Certo. Tem outra pergunta aqui que mandou por texto. Camila Oliveira, nossa jornalista aqui do programa, vai fazer a pergunta ao professor Rodolfo Pamplona. Bom dia, doutor Rodolfo. Nosso ouvinte Tiago Fonseca pergunta aqui, tem uma questão coletiva desde 2016, inventário de desmembrar em lotes. O primeiro lote começou a receber em fevereiro de 2020 e já quase um ano depois ainda não recebi nada. Eu gostaria de saber por que de desmembrar e por que não paga logo todos os lotes, já que é uma questão coletiva.
Bem, muitas vezes esse desmembramento se dá por uma necessidade de tentar otimizar. Às vezes nós temos ações com 100, 200, 300 pessoas. E aí fazer a quantificação de todos, às vezes gera um transtorno e uma demora ainda mais. Então, digamos que fraciona determinados processos para que eles possam, na medida do possível, sair mais rápido. Isso pensando na atuação nas áreas do trabalho. Pode haver também o fracionamento no campo da execução, especificamente dentro do juízo. Então, a melhor questão para resolver a dúvida do nosso ouvinte entre em contato urgentemente com o seu advogado, porque aí você, tendo o número do processo, você pode verificar, inclusive no site do tribunal, ou ir ao órgão correspondente, se for o caso no juízo de execução, para obter maiores informações. Tá certo. Professor Rodolfo Pamplona, muito obrigado pela sua participação, contribui sempre com a população. Grande abraço, bom dia, fique à vontade para colocar o que não foi perguntado. Tenha um bom dia. Meu querido Márcio, para mim é uma honra, um prazer, um privilégio poder compartilhar aqui esse microfone virtual com uma inteligência como você. Quando você precisar de mim, é só me chamar. Estou numa fase Sidney Magal. Me chama que eu vou e eu estou à disposição do cidadão e da cidadã. Tá bom, então. Dr. Rodolfo Pamplona, filho, juiz titular da primeira vara do trabalho de Salvador, professor, juiz do trabalho, escritor, cantor, youtuber, poeta, essa grande figura que falou conosco na manhã desta quarta-feira. São 7h49.